O Jornal do Meio-Dia está de volta e na última segunda-feira um evento do União Brasil reuniu todos os pré-candidatos à disputa eleitoral em Cuiabá deste ano, 2024. A expectativa é que o partido consiga eleger 5 vereadores e o pré-candidato a prefeito, o deputado Eduardo Botelho. E é para falar sobre isso, sobre os assuntos, que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a deputada federal pela União Brasil, Gisela Simona, que também é a presidente do União Brasil em Cuiabá. Boa tarde, deputada presidente. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. A todos aí que nos assistem. É uma honra sempre estar aqui e poder, de alguma forma, prestar esclarecimentos aí a toda a sociedade. Deputada, antes do governador Mauro Mendes bater o martelo pelo nome de Eduardo Botelho, a senhora chegou a fazer algumas críticas ao presidente da Assembleia. E agora, está tudo em paz lá no União Brasil? Não está em paz, né? Nós conseguimos alinhar muito com relação a críticas do que nós queremos para Cuiabá. Né? Então, nós precisamos de um plano de cidade, né, que realmente volte a fazer os cuiabanos a sorrirem, e acredito que essa decisão firme do Botelho em acatar, né, o que nós temos de plano para Cuiabá, isso facilitou muito esse entendimento que hoje já perpassa todo o grupo. Agora, deputada, além da senhora, outras figuras importantes do partido, por exemplo, a primeira-dama Virgínia Mendes, até o momento parece que não ocorreu aquela conversa mais amistosa entre ela e o pré-candidato Eduardo Botelho, mas é possível dizer que existe uma unidade, tanto a senhora quanto outros que defendiam a candidatura de Fábio Garcia vão de fato vestir a camisa para o Botelho e fazer campanha ou simplesmente aceitaram a decisão final do governador? Não, existe uma unidade sim, né? Nós somos partidários, né? Vejam que no caso especificamente da nossa primeira-dama, o que falta é alguns ajustes, principalmente com relação aí à questão da própria assistência social no município de Cuiabá, que hoje está bastante carente, né? E que precisa de um empenho maior. Então, na medida que pudermos aí fazer essa conversa e ter esse alinhamento, acredito que todo o grupo aí fica 100% unido. Essa conversa está pendente, então deve acontecer em breve. Em breve. Deputado, e essa polarização política aí que existe no país entre esquerda e direita pode comprometer aí, complicar de alguma forma a campanha do União Brasil, que está mais ao centro do espectro político? Eu acredito que essa polarização ela prejudica sempre, né? Porque eu falo isso até com a minha experiência hoje como deputada federal. A gente perde muito no parlamento quando se fica discutindo Lula e Bolsonaro e não se discute exatamente os problemas do país. Então isso é muito ruim em qualquer momento e acredito que uma polarização em Cuiabá também seria muito ruim. Eu quero muito, e todo União Brasil quer, que a gente faça uma campanha muito propositiva, né, voltada para aquilo que Cuiabá precisa e tanto precisa, né, e não exatamente em ideologias aí para o país, né, porque nós sabemos que isso é importante para o cidadão, para ele poder ter as suas convicções, mas numa disputa mais importante do que ideologia é resolver os problemas das pessoas. Deputada, mudando um pouco de assunto, recentemente acompanhamos a votação, né, pela manutenção da prisão do apontado assim, né, como assassino da vereadora Marielle Franco, o deputado Chiquinho Brazão, e a senhora foi uma das que votou a favor dessa manutenção, para mantê-lo preso, ao contrário da maioria da nossa bancada federal, infelizmente. De que forma a senhora avalia essa postura? Foi ali uma proteção de um outro parlamentar? Isso aumenta a sensação de impunidade, principalmente por parte de quem deveria defender a segurança da população? Então, veja, particularmente relativo ao meu voto, né, eu vejo que tem uma bandeira aí de combate à violência política, de combate à violência contra as mulheres, né? Nós estamos tratando de um assassinato gravíssimo, de uma execução, né, de uma mulher negra, vereadora no estado do Rio de Janeiro. E vejam que dentro desse contexto seria muito incoerente votar contra, né? Eu lamento também a decisão da maioria dos colegas parlamentares, né? Houve uma pressão interna, sim, no Congresso, alguns sobre o argumento da Constituição, outros sobre o argumento das prerrogativas que os deputados têm, mas como cidadã eu vejo que, na verdade, essas prerrogativas nem sequer deveriam existir, né? Somos todos iguais perante a lei e dentro desse contexto a todos cabe, sim, cumprir rigorosamente a
lei. E há, dentro aí das instituições que fizeram a investigação do próprio inquérito, uma alegação de obstrução da justiça. E a obstrução da justiça é algo grave. Então, se a prisão dele corrobora para que a investigação seja feita de uma forma livre, isso é importante, para que a gente tenha no final realmente a verdade desses fatos, que é tão importante para toda a sociedade brasileira. Portanto, demoraram, né? Exatamente, já temos 6 anos. Né? A obstrução da justiça é um argumento técnico que fundamenta a prisão dentro da legalidade, né? E isso ocorreria para qualquer cidadão comum também. Então, eu vejo que, é claro que nós sabemos da importância de se combater, muitas vezes, alguns abusos do próprio STF, isso é importante, é uma função do parlamento fazer isso, mas vejam que nós temos inúmeros casos em que isso poderia ser combatido, né? E justamente você vê essa aliança para fazer em prol de um deputado, eu acho que é muito casuísmo, ao invés de nós termos se tratando do tipo penal, que do foi tipo penal, homicídio, né? Exato, do tipo penal, muito grave, né? Do que em outros momentos aí que nós temos várias situações que nós podemos falar de intervenção, vamos colocar assim, ou do próprio STF nas prerrogativas da Casa de Leis aí, no caso do Parlamento Federal. Deputado, a exemplo da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada, a senhora também é mulher e é negra. E a senhora já teve que ouvir, aqui mesmo, num debate da TV Gazeta, alguém dizer a seguinte frase: apesar de ser mulher, reticências. Qual o sentimento que a senhora tem ao ver assim que os políticos maltratam tanto as mulheres, inclusive na política? É um sentimento, primeiro, de indignação, num segundo momento, de necessidade que a população observe muito esses atos, né? Porque você deixa evidente o preconceito, o machismo estrutural que existe sim na sociedade, que não se quer admitir, mas que é real. Né? E numa votação como essa, a gente percebe o quanto isso não é uma situação específica de uma cidade, de um estado, é do país. Né? Então é um problema que está na pauta, né? Que precisa ser enfrentado, né? E que o eleitor, de maneira geral, ele precisa ficar muito atento, né? A como se comporta cada cidadão no dia a dia. A senhora atualmente está como deputada federal, né, assumindo a vaga de Fábio Garcia, que está aqui como chefe da Casa Civil, e diante dessa realidade, né, do dia a dia, acredita que está se criando um ambiente para que tenhamos uma reforma de leis, talvez uma estadualização sobre a legislação, né, de assuntos penais, processuais penais? Existe essa tramitação há anos no Congresso, tem um projeto recente da senadora Margarete Busetti, mas nada acontece. A senhora acredita que está se consolidando um ambiente para mudar de uma vez por todas essas questões? Então, como eu disse... O que acontece que não anda, né? Então, como eu disse aqui, né? Hoje eu entendo que o Congresso Nacional tem se perdido muito tempo com debates ideológicos e deixado de pautar aquilo que realmente é importante para o país. Né? Nós temos hoje na pauta da Câmara dos Deputados muitos projetos que vêm sob regime de urgência, ou seja, sem aquela discussão nas comissões, que é tão importante para você ver a importância do mérito de cada um desses projetos, né? Fazendo com que se vote aquilo que é mais emergencial, ora para o governo, ora aquilo que é mais simples de debate e não matérias que realmente sejam significativas. Então, propositura de projetos de leis importantes tem, mas acredito sim que precisa de um amadurecimento da casa no sentido de nós pautarmos aqueles projetos que realmente impactam positivamente na vida das pessoas. Sobre a tentativa de tirar da prisão o mandante de um assassinato, o governador Mauro Mendes declarou nesta quinta-feira o seguinte: olha, se eu estivesse lá, votaria pela prisão. Fica complicada dessa forma, né, a situação do Coronel Assis, do União Brasil, né? Ex-comandante da Polícia Militar, sempre diz aí que lugar de bandido é na cadeia, e votar dessa forma, difícil, não é, deputada? É muito difícil, né? E é importante aí, cada parlamentar, na verdade, ele acaba votando de acordo com as suas convicções, né? E é claro que aí ele tem que se justificar para o eleitor do motivo, do porquê desse tipo de voto. Agora, que convicção que é essa?
A senhora tem como opinar sobre isso? Eu prefiro não opinar. Apesar dele ser do seu partido? Eu prefiro não opinar, né, até por conta dessa liberdade que há dos parlamentares aí tomarem essa decisão, mas responderem com o seu CPF cada voto. Ou seja, e acabam entrando numa grande contradição, né? Com certeza, é muito contraditório o que nós vimos, né? Principalmente o PL, a gente sabe que é um partido, né, ou a própria extrema-direita é um partido que coloca muito esse slogan, né, de que bandido bom é bandido morto ou bandido preso e etc. Mas quando a gente trata, né, de um parlamentar ou de uma violência contra uma mulher, a gente não vê o mesmo comportamento. Então isso realmente é revoltante, é decepcionante e é muito importante que todos estejam atentos a esse tipo de voto. Se for deputado, é um bandido diferente. Aumenta essa sensação de impunidade, com certeza, né? Com certeza. O exemplo sempre vem de cima, né? É muito importante que isso poderia servir, na verdade, de exemplo para poder, né, os pequenos também entenderem que isso não vai acontecer com eles. A lei é igual para todos, né? Exato. Mas vejo que importante é que prevaleceu, acredito que o bom senso da maioria do Congresso, né, e que, dependendo do Congresso aí, da Câmara dos Deputados, né, o Chiquinho Brazão continua preso. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigada.